Temos sido sacudidos frequentemente com escândalos sexuais em nossas vidas privada, pública, religiosa e espiritual. E isto está longe de ser novo, mas parece que agora está saindo totalmente do controle, na medida em que interesses outros também tendem a acobertá-lo com certa frequência. Contudo, tratar este complexo assunto apenas em termos de moral e ética, ou reformar superficialmente as instituições através da liberalidade pura e simples, tampouco nos ajudará a ir muito longe. O importante é reconhecer o ponto da evolução em que nos encontramos, que nos indica a crise de um antigo modelo, ao mesmo tempo em que aponta para uma mudança real de paradigmas espirituais. Pois bem, parece que pouca gente se deu conta, especialmente nos meios esotéricos, onde estes conhecimentos são mais comuns, de que a ênfase cristã no tema da sexualidade se deve amplamente ao fato de que a energia sexual se achava enfatizada nesta era. E, aliás, isso tampouco deixará de acontecer de todo na nova era. Mas por qual razão? Ocorre que a era de Peixes é regida tradicionalmente por Júpiter, que é a sexta esfera astrológica. A palavra inglesa six remete, não casualmente, a sexo. O sexto raio se relaciona ao sexto chakra, numa visão descendente dos chakras, associado à energia sexual. Reforça isto o fato de Peixes ser regido pelo elemento água, o segundo elemento, e idêntico ao deste chakra. Aquilo que estamos a dizer, então, é que a sexualidade representa uma fonte especial de energias para a evolução espiritual das pessoas deste signo, ou para todas as pessoas nos períodos coletivos por ele regido, porque ali onde está o nosso maior desafio, e isto é chamado na tradição de a cabeça da serpente, ali também estarão as nossas maiores possibilidades. O sacrifício do peixe segue na mesma linha de imolar o animal simbólico de cada era, para sublimar ou espiritualizar a sua energia. Regular o matrimônio como um dogma sagrado foi uma das principais formas encontradas para isto na esfera social. Porém, o puritanismo, o monogamismo e a indissolubilidade não foram as únicas formas como isto foi tratado na era passada. Havia também a magia sexual desenvolvida sabidamente em todo o Oriente, e talvez em outras partes do mundo, visando direcionar esotericamente esta energia. Já as altas esferas espirituais viveram esta frequência numa escala maior. Por simpatia, os espíritos mais elevados conectaram-se ao plano astral cósmico, que é a analogia cósmica do elemento água, e onde esta energia se manifesta já como compaixão, fornecendo exemplos para os aspirantes mais espiritualizados. É possível dizer, então, que a compaixão representa o supremo antídoto para o veneno desta energia. Afinal, a compaixão não deixa de ser uma forma de relacionamento humano íntimo. Eis que as pessoas têm celebrado muito o final desta era negativa de Peixes. Ocorre, porém, que uma energia semelhante também está entrando atualmente, que é a sexta era solar, nos ciclos maias de 5.000 anos, e que começou sabidamente no ano de 2012, abarcando as futuras eras astrológicas.
Nesta linha, as eras de Peixes, de Áries e partes de Touro ocorreram dentro da raça Ária, que era a quinta raça raiz, com sua natureza mental, o que explica o elevado grau de intelectualidade e de civilização existente dentro de todo aquele período. E tal coisa tampouco deixará de acontecer doravante, ainda que adaptando-se na direção do ecletismo. Este tipo de astrologia ou de conhecimento cíclico precisa voltar a se difundir, porque representa a base da evolução cultural da humanidade, determinando a forma da sua economia igualmente, como foram os períodos Mesolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Agora estamos entrando na Idade dos Cristais. Esta era solar maior não representará exatamente a mesma frequência da era astrológica menor, mas algo requalificado. A massa da humanidade ainda perceberá esta energia de uma forma densa, como é natural. Mas aquela parte da humanidade consciente da sua própria evolução conhecerá diretamente energias mais próximas e mais elevadas do que na era anterior, vindo a receber novos recursos para a sua sublimação, assim como a própria iniciação superior. Podemos dizer que a Era de Peixes foi a semeadura da sexta Era Solar, a Era da civilização cósmica agora entrante. Este fato estaria na base das profecias sobre a volta glorificada do Cristo, na manifestação do Pantocrator, já que uma energia análoga, porém requalificada, dará desenvolvimento para a evolução daqueles que colocaram as bases da sua iniciação durante a Era de Peixes. Vamos, pois, exemplificar. O dogma católico do casamento único ou indissolúvel disciplinou a sociedade para viver melhor a religiosidade daquela era. Tratava-se, contudo, aquele matrimônio exclusivo basicamente de um certo mito social, cujas verdades mais profundas poderiam ser conhecidas de uns poucos apenas. Mas, desta forma, através deste regramento formal, a sociedade cristã pôde participar dos sacrifícios do Cristo, preservando a sua civilidade e criando uma civilização, assim como ocorreu com a sociedade budista e mesmo outras que tiveram acesso a estas informações. E agora a humanidade receberá novas informações e uma capacitação para vivenciar a realidade intrínseca desta ideia, não mais como um dogma, mas como uma grande revelação espiritual, uma realização única de beleza incomparável, que até então tinha sido conhecida especialmente dos altos iniciados, como sugerem as parelhas de deuses e de budas dos antigos panteões. Da mesma forma que a própria iluminação ou a imortalidade verdadeira, a qual o conhecimento da alma gêmea auxilia comumente a alcançar. Não casualmente, a astrologia de Júpiter está diretamente relacionada a tudo isto, tal como é conhecida na China, assim como a astrologia solar ocidental. Os arquétipos destes ciclos combinados fornecem chaves para as almas gêmeas na nova era. Este fato está presente na simbologia das cidades celestes do Apocalipse e na Vaikunta de Vishnu, símbolos da nova dispensação espiritual racial. E aqui a palavra gêmeas pode insinuar muita coisa. Contudo, detalhar essas informações não ajudaria muito, porque, como dizem os astrólogos, os astros inclinam, mas não determinam.
A verdadeira revelação das almas gêmeas exige, antes de tudo, um refinamento espiritual, valendo mais, então, a primeira palavra, almas. De outro modo, tudo pode permanecer na vala comum. Na verdadeira tradição de sabedoria, o conhecimento é apenas um reforço auxiliar, subordinado ao mistério da consciência, quer dizer, do coração. O próprio sexo místico, conhecido como Maithuna na Índia, termo, aliás, muito semelhante a Mithuna, o signo de Gêmeos, é muito útil para coibir a procriação, expandir a vitalidade e fornecer autoempoderamento. Contudo, o ser humano do futuro poderá contar com ferramentas ainda mais plenas e poderosas. Aqueles que realizarem a lição de casa através de um treinamento espiritual idôneo e criterioso poderão acessar as verdadeiras energias espirituais juntamente à sua alma gêmea, com todos os potenciais de síntese e de sublimação ali existentes. Cabe, pois, desenvolver os próprios mistérios do coração. E aqui entra outra energia, que é aquela de ordem quaternária de Vênus, a deusa do amor. A chave astrológica disso está no fato desta nova humanidade ser a quarta, após a lemuriana, a atlante e a ariana. Trata-se das raças deste Manvantara, ao passo que as hierarquias regentes remontam ao Pralaya anterior, acompanhando a evolução humana como tutores e para realizar aquele serviço evolutivo por eles mesmos escolhido. Isto significa que a evolução humana, que é quaternária por natureza, também se consumará agora, até porque estamos encerrando a quarta ronda de evolução, considerando os 50.000 anos da evolução do Homo sapiens dotado de cultura propriamente humana. A energia psíquica é aquela de menor resistência para a evolução humana, e doravante o seu aspecto inferior começa a ser definitivamente superado. Com isto, as práticas da cultura amorosa e compassiva desenvolvidas na era passada não perdem a sua utilidade. Porém, a humanidade receberá a orientação de como avançar, socializar e concretizar os mitos e os símbolos matrimoniais sagrados, entre outros. Para realizar isto, existe uma grande missão em vista, que é a construção de uma nova civilização, pouco a pouco, passo a passo. As diretrizes dessa civilização cósmica já estão dadas, porque a hora urge. A nova civilização será edificada já segundo as necessidades sociais para as mais altas realizações humanas, através do tripé espiritualidade, fraternidade, ecologia. Nós temos chamado a isto também de civilização crística. Afinal, para viver as almas gêmeas, é preciso despertar, em definitivo, a vida da alma. E, como disse um grande mestre, a tua alma está ali onde se encontra o teu próprio dever.